História política. Esta apresentação examina as histórias políticas do governo dos patriarcas e dos juízes, destacando suas características, figuras marcantes e influências na sociedade. Governo dos patriarcas. Conceito e estrutura do governo patriarcal. O governo dos patriarcas é caracterizado por um sistema de liderança familiar, onde os patriarcas exercem autoridade absoluta. Esse sistema foi predominante em sociedades antigas, sendo responsável por estabelecer normas sociais e políticas, geralmente os contextos tribais ou religiosos, onde a primazia masculina é central. Principais figuras dos patriarcas. Entre as principais figuras dos patriarcas estão os líderes familiares em que várias culturas foram vistos como mediadores entre seus grupos e divindades. Por exemplo, os patriarcas bíblicos, como Abraão e Moisés, desempenharam um papel crucial na história religiosa, social da sua época, influenciando comunidades e suas estruturas legislativas. Impacto político e social na comunidade. O governo dos patriarcas teve um profundo impacto social, estabelecendo normas familiares e regulamentos que moldaram a identidade e coesão da comunidade. As decisões dos patriarcas influenciaram a herança e a propriedade e dinâmica do poder, frequentemente perpetuando desigualdade do gênero e status. Politicamente, esse sistema gerou legados que ainda podem ser percebidos nas estruturas do governo contemporâneas. Governo dos juízes. Definição e característica do governo dos juízes. O governo dos juízes é um sistema de governo onde as decisões são tomadas por líderes considerados justos e sábios. Este modelo enfatiza a justiça e moralidade como juízes servindo mediadores em disputas e como executores de lei. Historicamente, o governo dos juízes estava associando a ideia de um impacto social, onde a autoridade é derivada do consentimento da população. Juízes notáveis e seus julgamentos. Juízes como Débora, Samuel e outros desempenharam os papéis fundamentais nas histórias, liberando o povo em momentos de crise, garantindo justiça em suas decisões. Seus julgamentos eram frequentemente vistos como fardas divinas, refletindo a moralidade vigente e influenciando a lei. A história sobre esses juízes são centrais de literatura religiosa e na construção da identidade cultural. Conclusões. O análise dos governos dos patriarcas e dos juízes revela como as estruturas do poder podem influenciar significativamente a sociedade ao longo do tempo. Ambos modelos trouxeram os legados doutorados que moldaram as normas sociais e políticas, refletindo a busca contínua por justiças e lideranças éticas. Criação do Estado de Israel. Introdução. Este slide explora a criação do Estado de Israel, analisando seus principais eventos, conflitos posteriores e acordos, além de seu impacto na região. Estado de Israel. Criação. A criação do Estado de Israel em 1948 foi resultado de décadas de imigração judaica e reivindicações da terra após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. A necessidade de um lar seguro tornou-se urgente. O plano de partição da ONU de 1947 levou à declaração da independência de Israel, seguida pela Guerra Árabe-Israelense, estabelecendo os principais parâmetros territoriais de novo Estado. Conflitos e acordos. Desde sua criação, Israel enfrentou vários conflitos com países árabes vizinhos e também com os palestinos. A Guerra de 1948, a Guerra dos 6 Dias em 1967 e os conflitos recorrentes em Gaza e Cisjordânia moldaram a história recente. Vários acordos de paz, como os acordos de Oslo, tentaram abordar questões territoriais de segurança, embora muitos desafios ainda persistem. Impactos regionais. A criação do Estado de Israel teve profundos impactos na geopolítica do Oriente Médio. Gerou tensões permanentes com estados árabes vizinhos e a população palestina em busca de autodeterminação. A presença militar
e a construção de assentamento em territórios ocupados provocaram conflitos. Além disso, influenciou relações internacionais, trazendo apoio ocidental a Israel e a antagonismo em países árabes, moldando alianças e hostilidades na região. Vivência marítima. Importância da navegação. A navegação tem um papel crucial na história e economia de Israel, sendo uma das principais rotas comerciais do mundo. A costa mediterrânea de Israel facilita o comércio internacional, enquanto o turismo são setores importantes que dependem da vida marinha. Cultura e tradições marítimas. A cultura marítima de Israel é rica e diversa, refletindo práticas e tradições de suas diversas populações. Festivais, como os festivais do mar, celebram a conexão com o mar. A pesca artesanal mantém sua importância cultural e econômica, enquanto a culinária do mar tem um grande espaço na gastronomia. A civilização dos hebreus. Introdução. Essa apresentação explora a civilização dos hebreus, abordando suas origens, cultura, religião e impacto ao longo da história. Civilização hebraica. Origem e história. Os hebreus surgiram no Oriente Médio, com suas origens ligadas a Abraão, e desenvolveram uma rica história repleta de migrações e eventos significativos, como a escravidão no Egito e a conquista do Canaã. Cultura e religião. A religião hebraica, centrada no monoteísmo com os textos sagrados da Torá, influenciou outras religiões. A cultura inclui tradições, festas e a língua hebraica, que é fundamental para a identidade do povo. Economia. A sociedade hebraica era estruturada em clãs e tribos, com uma economia baseada na agricultura, pastoreio e comércio. As leis, como as encontradas na Torá, regulavam as interações sociais e econômicas, promovendo um senso de justiça e moralidade entre a população. Fenícios e persas. Comercial. Os fenícios eram conhecidos por seu comércio marítimo, fundando colônias em todo o Mediterrâneo. Sua habilidade em navegação e o desenvolvimento do alfabeto fenício eram cruciais para a troca de produtos e ideias, influenciando culturas ao longo de suas rotas comerciais. Sistema de escritura. O alfabeto fenício, um dos primeiros sistemas de escrita fonética, teve um impacto duradouro na escrita ocidental. Ele facilitou a comunicação e a documentação no comércio, influenciando um sistema de escrita de várias culturas, incluindo os gregos e romanos. Organização política. O Império Persa era altamente organizado, com um sistema administrativo que permitia a governança eficiente de uma vasta área. A divisão em províncias e o uso de governantes locais ajudaram a manter a ordem e promover a interação cultural entre diversos povos sob seu domínio. Conclusões. A civilização dos hebreus e as influências fenícias e persas moldaram a história do Oriente Médio. A interconexão entre suas culturas e economias teve um impacto duradouro que ainda reverbera nos dias de hoje. Cidade e sociedade. Introdução. Esse slide aborda como as cidades que se desenvolvem influenciam suas sociedades, destacando a dinâmica cultural e social. Desenvolvimento urbano. O desenvolvimento urbano refere-se ao processo de construções e organização das cidades, englobando infraestrutura, habitação e serviços, que promovem a qualidade de vida urbana. Esse desenvolvimento é moldado por fatores históricos, econômicos e sociais, promovendo um ambiente propício para as interações sociais e atividades comerciais. Estruturas sociais. As estruturas sociais nas cidades refletem a organização e hierarquia das comunidades, incluindo classes sociais, grupos étnicos e associações. Essas estruturas influenciam a dinâmica de convivência e ajudam a moldar identidades culturais e sociais, além de afetar a distribuição de recursos e oportunidades. Navegação e comércio.
Rotas comerciais. As rotas comerciais são caminhos criados para o transporte de bens e serviços entre cidades e regiões, historicamente. Esses caminhos eram fundamentais para o comércio, permitindo a troca de produtos, culturas e ideias. Com o tempo, rotas fluviais, marítimas e terrestres foram desenvolvidas, ampliando as conexões entre diferentes civilizações e contribuindo para o crescimento econômico. Impactos econômicos. O comércio e a navegação têm impactos econômicos significativos, pois estimulam o crescimento das cidades, criam emprego e atraem investimento. As atividades comerciais geram riqueza e contribuem para a infraestrutura local. Além disso, o comércio internacional permite o acesso de bens e variados, promovendo a competitividade e a inovação nas economias. Avanços na navegação. Os avanços na navegação, como a invenção do astrolábio, bússola e navios com robustos, revolucionaram o comércio marítimo. Esses desenvolvimentos permitiram viagens mais seguras e precisas, favorecendo a exploração e troca cultural. Com tecnologia moderna, o comércio global se tornou-se ainda mais eficiente, integrando economias em uma escala sem precedentes. Conclusões. A relação entre cidades e sociedades é complexa e multifacetada, envolvendo desenvolvimento urbano e estruturas sociais, interações culturais. A navegação e o comércio não se impulsionam a economia, mas também moldam a cultura e a conveniência nas cidades. Os fenícios e os persas, uma análise nas civilizações antigas. Introdução. Esta apresentação explora as civilizações fênicia e pérsia, destacando suas origens, cultura, comércio e impacto histórico. Primeiro, fenícios. Os fenícios surgiram na região do atual Líbano ao redor de 3000 AC, conhecidos como grandes navegadores e comerciantes. Fundaram cidades, estados como Tiro, Sidon e Bíbulos, desenvolvendo um alfabeto que influenciou muitas línguas modernas. Comércio e navegação. Os fenícios eram mestres na navegação, utilizando barcos para estabelecer rotas comerciais pelo Mediterrâneo. Seu comércio incluía vidro, púrpura, papel e produtos agrícolas, o que ajudou na disseminação de sua cultura na formação de alianças. Contribuições. Os fenícios contribuíram significativamente para a escrita com seu alfabeto que influenciou os gregos e romanos. São conhecidos também pela produção de vidro e púrpura, que se tornaram símbolos de status na antiguidade. Sua arte e arquitetura deixaram um legado duradouro em várias culturas. Segundo Persas, imperialismo e expansão. O Império Persa, sob líderes como Ciro o Grande e Dário, expandiu-se por 3 continentes, incorporando diversas culturas e promovendo um sistema administrativo eficiente. Isso facilitou a comunicação e o comércio entre as regiões do Império. Estrutura. A sociedade persa era hierárquica, com o rei no topo, seguido por nobres, sacerdotes e trabalhadores. As leis eram codificadas e a administração local era eficaz, permitindo estabilidade e desenvolvimento. A diversidade cultural enriquecia a vida social. Religião e filosofia. A região persa, principalmente o zoroatrismo, influenciou a filosofia ocidental. Ensinava conceitos como livre-arbítrio e dualidade entre o bem e o mal. Esta crença moldou a ética e a moralidade da sociedade persa. Conclusão. As civilizações fênicia e persa deixaram um legado significativo na história. Os fenícios impactaram o comércio e a escrita, enquanto os persas estabeleceram um sistema administrativo que promove a diversidade e a cultura. Ambas as civilizações continuam a influenciar o mundo moderno.